Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão para o céu e liberar um glória a Deus? Amém, queridos? Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Amém? Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Amém? Todos acharam? Digo amém. Quem não achou, diz misericórdia. Mateus 6,10. Nós lemos no início, vamos ler agora, e com a ajuda do Espírito Santo nós vamos entender o que Jesus quis dizer. Amém? Falando isso. Diz assim a palavra do Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos dizer todos juntos? 1, 2 e... venha o teu reino. Para ensaio ficou legal. Mais uma vez. Outra vez, assim como um grande coral na terra. Vamos? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai, a sua palavra foi lida. Espírito Santo, nós nos entregamos por inteiro, completamente em tuas mãos, para que o Senhor realize hoje nas nossas vidas aquilo que está no coração do Eterno. Usa-nos, ó Deus, fala conosco, Senhor, de uma forma que está no coração do Eterno. Esclareça, dai-nos o entendimento da tua palavra e nos alimente nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. Glória a Deus. Chegaram para Jesus e perguntaram e pediram: mestre, nos ensine a orar. Ou seja, nos dê uma razão para orar. Nos dê um propósito de oração. Nos ensina o caminho a trilhar quando nós estamos orando. Porque é difícil orar. Nós não sabemos orar. O próprio Jesus disse para o povo: vós não sabeis orar como convém. Ou seja, nós não sabemos orar como precisamos orar. E aí Jesus, ele vem e ensina: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus, ele nos ensina a orar, pedindo o quê? Que venha até nós o reino. Mas não é qualquer reino. O reino dos céus. Venha a nós o teu reino. Qual é o reino do Senhor? O reino dos céus. Então, quando o Senhor, ele ensina a multidão a orar, ele dá um propósito. Ele dá um alvo, ele dá um foco de oração. E o foco é: quando forem orar, peçam que venha o reino. E ele segue ensinando que seja feita a sua vontade, assim na terra como acontece no céu. Então a primeira coisa que Jesus ensina aqui, para que nós possamos aprender a orar, é que nós busquemos o quê? O reino. Diga assim: propósito de oração que não busca o reino é uma oração sem foco. Então, quando a gente pede em oração o reino ele vem e se estabelece em nós. Amém? Quantos gostariam de ter o reino de Deus estabelecido na sua vida?
Quantos gostariam, vou repetir a pergunta, de ter o reino de Deus estabelecido na sua vida? Se você diz que você gostaria de ter o reino de Deus estabelecido na sua vida, é porque você ainda não o tem. Porque se a resposta não fosse amém, glória a Deus, eu simbolizava, sinalizava que você já o tem. E na verdade, a igreja de hoje, do século 21, a igreja pós-moderna, a igreja gospel, precisa entender esse princípio de oração que Jesus ensinou. Qual é o princípio de oração que Jesus ensinou? Que venha o reino. Porque nós precisamos do reino nesses dias difíceis, manifesto nas nossas vidas, para que nós não percamos o caminho, não percamos a fé, não percamos a rota. Porque se nós não vivermos na terra o reino, nós vamos viver qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa que não seja o reino vai nos tirar do propósito, vai nos tirar da rota. Então levante a sua mão e diga assim: venha o teu reino. Não peça com fé, diga assim: venha o teu reino. Mais uma vez, diga: venha o teu reino. E eu quero tentar explicar o que é vir o reino. Quantos realmente querem receber o reino? Levante a mão e dê um glória. Para um reino ser estabelecido, os demais reinos precisam ser removidos. Por que nós não conseguimos ter nas nossas vidas o reino de Deus estabelecido em nós? O reino de Deus estabelecido na nossa casa. O reino de Deus estabelecido na igreja. Porque existem outros reinos estabelecidos. Eu separei aqui, existem 3 tipos de reino. O reino de Deus, diga o reino de Deus. O reino dos homens e o reino de Satanás. O reino de Deus, ele é eterno e satisfatório. O reino dos homens, ele é momentâneo e vazio. E o reino de Satanás é pecaminoso e destrutivo. Se você abrir no livro de Romanos, capítulo 14, versículo de número 17, você vai encontrar escrito lá: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, dos homens que é passageiro, se você abrir no livro de Mateus 24, 38, você vai achar lá: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam-se e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. O reino dos céus, o reino de Deus, ele é justiça, diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que ele é eterno, porque na eternidade, as bases da eternidade é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino dos homens, ele é passageiro e vazio, porque as bases do reino dos homens é comida, bebida e sexo. Porque o texto que lemos diz assim: assim como foi nos dias de Noé, o mesmo acontece hoje. Comiam, bebiam e davam-se em casar. O que é davam-se em casamento? Tinham práticas sexuais livres.
como é nos dias de hoje. Só que o reino de Satanás, que ele é pecaminoso e destrutivo, ele tem 3 bases. Quais são as bases? Roubar, matar e destruir. Então eu estou falando desses 3 níveis de reino. Reino de Deus, reino dos homens e reino de Satanás, para que nós hoje possamos ter um entendimento ampliado acerca de qual reino está estabelecido nas nossas vidas. Se é o reino de Deus, que tem as bases de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se é o reino dos homens, comida, bebida e vida sexual livre, dando-se em casamento, ou se é o reino de Satanás. Morte, perda, roubar, matar e destruição. Então hoje nós precisamos definir isso dentro de nós, para que nós possamos entender qual é o reino que está estabelecido dentro de nós. Porque não é só buscar em oração a manifestação do reino dos céus. É você ter entendimento que para que o reino dos céus se manifeste em nós, precisamos remover o governo, remover o reino que já ocupa as nossas vidas. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga, precisamos entender alguns princípios para que a nossa vida passe por transformações. E é fácil nós entendermos qual é o reino que está estabelecido em nós. Porque o reino dos céus, ele traz bases. Quais são as bases? Diga, justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça. É fácil nós sabermos se a justiça do reino está em nós. Como eu vou saber, pastor? Se na hora de eu atirar a pedra naquele que errou na minha direção, se eu vou analisar se eu também não tenho pecado. Porque Jesus, quando ele foi testado na terra, trouxeram uma prostituta diante dele e disseram para ele assim: mestre, a lei diz que ela precisa ser apedrejada. E nós estamos aqui para executar o que a lei diz. A lei traz o quê? Justiça. E aí aqueles homens, todos eles, estavam cada um com uma pedra na mão. E Jesus, olhando para aqueles homens, disse assim, de uma forma simples e poderosa: eu quero dizer uma coisa, diante das palavras de Yeshua, não se existe argumentação. Porque as palavras de Yeshua é o mesmo que foi ensinado aqui na sexta-feira. É aquela palavra que é uma espada de 2 gumes, que divide juntas e medula, que faz separação entre a alma e o espírito. A palavra de Deus, ela nos coloca no lugar de onde nós não podemos sair. E aí Jesus, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus disse? Trouxe a justiça também sobre aqueles homens. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: é fácil saber se o reino dos céus está em nós. É fácil saber se o reino de Deus está em mim. É quando eu estiver na posição de exercer a justiça. Se eu vou olhar primeiro para mim. Porque para existir a justiça, para exercer, melhor dizendo, a justiça, primeira coisa, nós precisamos olhar para nós.
Tem um texto interessantíssimo, que a Bíblia diz assim: antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a primeira trave que está no céu. Então o que isso quer dizer? Que antes de eu olhar para o meu irmão que errou na minha direção, não estou falando errar na direção de outros não, errou na minha direção. Antes de eu exercer a justiça, eu preciso olhar para mim. A justiça do reino, antes dela se manifestar na vida do meu irmão, ela precisa ser manifesta na minha própria vida. O reino dos céus, ele é justiça e é shalom. O que é shalom? Shalom é paz em meio à guerra. Muitas pessoas não entendem o porquê eu troquei a paz do Senhor, eu troquei o graça e paz, eu troquei a paz por shalom. Porque eu entendo que nós hoje, para nós permanecermos crentes em Cristo Jesus, nós precisamos travar guerras. Então, shalom, ele é uma palavra profética liberada na vida de quem chega na minha direção, que é para trazer paz no tempo de guerra. Então, diga assim: shalom é paz no tempo de guerra. Então, o reino dos céus, ele é justiça. E shalom, esse shalom é uma paz que o mundo não conhece. É uma paz no tempo de guerra, ou seja, todas as coisas podem estar desmoronando à minha volta, mas dentro de mim, se o shalom, se a paz do reino estiver estabelecida, nada muda a minha postura, nada muda a minha identidade, nada muda o meu caráter. Tem crente que é crente quando tudo vai bem, quando as coisas começam a ficar complicadas, difíceis, e as guerras começam a se levantar, ele se desestrutura, ele esquece que é crente, ele xinga, ele esquece que é crente, ele amaldiçoa, ele esquece que é crente, bebe, ele esquece que é crente, fuma, ele esquece que é crente, prostitui, ele esquece, ele anula dentro dele quem ele verdadeiramente é. Diga assim: quando o reino se manifesta, não importa as circunstâncias, e se nós temos o reino, permanecemos do reino, seja qual for a circunstância. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: shalom. Diga assim: paz em meio à guerra. Agora eu quero falar sobre uma coisa: alegria no Espírito. Sabe o que é alegria no Espírito? Eu aprendi o que é alegria no Espírito na íntegra, vendo o filme Quarto de Guerra. Quem já viu o filme Quarto de Guerra? Veja de novo. Por quê? Porque aquele filme, ele é tremendo. Tem uma situação que a mulher, na hora dela travar a guerra, que ela sai orando, repreendendo Satanás, e ela diz assim: e eu te proíbo, Satanás, de levar embora a minha alegria, porque a minha alegria não vem do meu marido, a minha alegria não vem do meu trabalho, a minha alegria não vem dos meus filhos, a minha alegria vem do Senhor. Naquele momento, ela manifestou o reino de Deus, porque a alegria no Espírito, a fonte não é do marido, não é da esposa, não é dos filhos, não é do dinheiro, não é do trabalho, não é do carro novo, casa própria. Esta alegria do Espírito só desfruta dela quem tem o reino. Por isso que tem um monte de gente hoje achando que a alegria que ele precisa alcançar está em homens, ou está em mulheres, ou está em dinheiro, ou está em coisas. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: se tu sente falta de alegria, você precisa receber o reino.
Então diga assim: o reino dos céus é justiça, shalom e alegria no Espírito Santo. Não importa se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, eu estou alegre. Não importa se a minha mulher está me amando ou se não está me amando, eu estou alegre. Não importa se o meu marido é gentil ou se ele é um ogro, eu estou alegre. Não importa se eu estou empregado ou desempregado, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e suprirá todas as minhas necessidades, porque eu tenho alegria no Espírito Santo. Eu tenho o reino. Por isso que Jesus disse assim: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando nós entendemos a justiça do reino, quando nós entendemos o shalom do reino, quando nós entendemos a alegria do Espírito no reino, as coisas passam a ser demais coisas. Só que nós invertemos valores. Nós queremos ter um reino próprio. O homem quer ter um reino pessoal. O homem foi infectado no Éden pela semente do mal, oferecido pela serpente por Lúcifer. E ele começou então a ter um entendimento que ele precisa ser. Ou melhor, ele precisa ter. E a mente do homem mudou, achando que ter é mais valoroso do que ser. E aí o diabo botou uma regra, um selo no coração do homem, dizendo assim: todo homem tem o seu preço. Todo homem tem o seu preço. Eu vi um filme secular, Proposta Indecente. Tinha um casal nesse filme extremamente apaixonado, diga assim, extremamente apaixonado. Esse casal era comprometido um com o outro e o amor entre os dois era latente. Mas chegou um milionário, um trilhardário, um cara que tinha muito dinheiro, e ofereceu para o cara $1 milhão para passar uma noite com a mulher que ele amava. E o cara ficou tentado, balançado. Ele amava a mulher. Aí ele chamou a mulher no particular e disse: a proposta foi essa. E a mulher também ficou tentada. Mas os dois se amavam. Resultado, o cara cedeu. A mulher foi por uma noite com o cara. Passou a noite, quando virou, e ela voltou. Nunca mais o amor deles foram o mesmo. A cumplicidade não foi a mesma. A paixão não foi a mesma. Aquela situação entrou simplesmente para destruir a beleza, a pureza e a cumplicidade daquele amor. O cara recebeu $1 milhão na sua conta, mas perdeu o seu valor próprio. A mulher perdeu o valor próprio que ela tinha. Por quê? Porque eles acharam que ter era melhor do que ser. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: não confunda o ter com o ser. Nós pertencemos a um reino. Nós não estamos nessa terra para ter. Nós estamos nessa terra para ser. E o diabo quer confundir a nossa mente, nos iludindo para nós termos. Porque o nosso tesouro não está nessa terra. Um dia meu filho, muito inteligente, numa de nossas conversas, ele chegou para mim e disse assim: pai, as estatísticas dizem... Isso foi quando eu fiz 40 anos. 41, melhor dizendo.
que o homem fica rico até os 40 anos. E o senhor está completando 41. Eu falei, para a glória do Eterno. E ele disse assim, então o senhor já saiu das estatísticas de ficar rico? Eu disse assim, claro que não. Ele, como não, pai? Eu disse, eu sou rico. Ele, pai, lá vem você falar rico da graça de Deus. Eu falei, não, meu filho, eu sou rico. Ele disse, pai, como você é rico? Você anda num carro básico. Você mora de aluguel, não tem casa própria. Você não tem um salário acima de R$1.000. E você vem dizer para mim que você é rico. Eu disse, filho, eu sou rico. Só que o meu tesouro não está ao alcance dos olhos de homens naturais. O meu tesouro está ao alcance de homens que têm visão no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz, e eu entendi isso, e vivo por isso, que nós não devemos ajuntar tesouro na terra. Porque na terra a traça rói, o ferrugem consome e o ladrão rouba. Se nós formos ajuntar tesouro, ajuntaremos tesouro nos céus. Porque lá não tem traça, não tem ferrugem e não tem ladrão. Porque lá no livro de Apocalipse diz assim, do meu reino os roubadores ficarão de fora. Então nós temos que entender que ser para Deus é melhor do que ter. E hoje a igreja está errando o alvo, trocando o reino dos céus pelo reino da terra. Pastor, é pecado ter dinheiro? Não. É pecado ser escravo dele. Pastor, é pecado ser rico? Não. É pecado deixar a riqueza governar a sua vida. Pastor, é pecado ter prosperidade? Não. O pecado é você ser próspero sozinho. Porque aquilo que Deus te dá para compartilhar. Se você não pode dividir o que você tem, você ainda não entendeu o reino. Porque a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles entenderam o reino, eles vendiam as suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, o reino tem um nível. Diz, o reino tem um nível. Diga assim, e o nível está aos pés da cruz. Ou seja, todos são iguais no nível dos pés da cruz. Existe hoje uma doutrina de prosperidade, que é uma prosperidade egoísta. Só aqueles que ministram prosperidade são prósperos, e os demais nunca veem a prosperidade tão sonhada e esperada. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, quando Deus multiplicou e prosperou 5 pães e 2 peixes, toda a multidão desfrutou. O que Deus faz, o que Deus prospera, o que Deus multiplica é para todos. Eu não acredito nessa visão de prosperidade que só eu tenho e os demais não. Eu acredito na lei da semeadura. Aquele semeia vai colher. Tem gente que acha, o pastor Sérgio tem carro. Claro que eu tenho. Já dei carro, irmão, para os outros. Já semeei carro no reino. O pastor Sérgio hoje mora numa casa mais ou menos. Mora, irmão, porque eu já semeei a minha casa para Deus, para o reino. E tudo que eu tenho é de Deus. Porque tudo que eu tenho, quem me dá é Deus. Eu estava dividindo com a pastora Solange hoje. Nos 12 dias a minha casa estava cheia de pessoas, de pastores, de irmãos, de parentes. E um jovem da igreja viu, não sei se viu, ou se eu acionei, mas eu estava sem nada para dar para o povo que estava na minha casa comer.
Aí esse jovem trouxe uma cesta básica e me abençoou. Eu estava precisando de dinheiro para pagar o meu aluguel. E veio uma irmã lá do sul de Minas participar dos 12 dias. E ela disse para mim assim, depois de participar de 2 cultos, ela me chamou, saindo de casa para vir para a igreja. Ela disse assim, eu entendi o que eu vim fazer aqui. Eu falei, o que tu veio fazer aqui? Eu vim te abençoar. Eu falei, glória. Ela pegou e me deu um dinheiro. Toma, eu falei, para com isso. Ela, olha, pega o que é seu, porque Deus mandou te dar, e se Deus mandou te dar, já não é mais meu. E deixa o que é meu, me abençoa. Aí eu peguei e abençoei. Quando eu fui contar, era o que eu precisava para inteirar, para pagar o meu aluguel. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas te serão acrescentadas. Se eu não acreditar que Deus é poderoso o suficiente para cuidar de mim, para me sustentar, para me vestir, eu vou viver para o meu próprio reino. Eu vou viver para mim mesmo. E o reino dos homens tem um Senhor. Diga assim, o reino dos homens tem um Senhor. O Senhor do reino dos homens se chama Mamon, o Deus desse século, o Deus que aprisiona, o Deus que oprime. E nós vivíamos aprisionados por ele. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, só existe uma forma de prosperar na terra, é não amar o dinheiro. Ter dinheiro não é pecado, o pecado é amar ele. Judas amava o dinheiro, vendeu o reino por 30 moedas. Vendeu o Senhor do reino por 30 moedas. Poxa, se eu fosse Judas, não faria isso. Às vezes nós vendemos o reino e vendemos o Senhor do reino por menos do que 30 moedas. Diga assim, para o reino dos céus se manifestar, eu preciso remover os outros reinos que já estão estabelecidos na minha vida. O reino dos homens e o reino do diabo. Ah, pastor, peraí. O reino do diabo não está na minha vida, não. Amarrado, tá mesmo. Mas quem está não é o diabo, não, é você. Que é isso, pastor? Eu quero te dizer uma coisa. Se você não consegue amar o irmão, se você não consegue perdoar o irmão, se você não consegue, você tem que rever suas bases do reino. Pastor, tem alguns irmãos que dá. Eu sei. Lembra da última ministração? São eles que vêm com os pregos e o martelo na mão para te ajudar a ir para a cruz. Eles precisam estar na nossa vida, porque nós ficamos melhores depois que essas pessoas passam pelas nossas vidas. Nós somos aperfeiçoados pelas pessoas que nos agridem, nos caluniam. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, a quem você representa na terra? Diga assim, precisamos manifestar o reino de Deus e entender quem somos. Jesus, ele tinha uma curiosidade de saber o que o povo entendia da presença dele na terra. Perguntaram para os discípulos, quem o povo aí diz eu sou?
Há uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Moisés. E vós? Diz o quê? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, o Senhor gosta de entender se você está entendendo. Precisamos entender a qual reino nós pertencemos. Se nós pertencemos ao reino dos céus, se nós pertencemos ao nosso próprio reino, porque tem gente que diz assim, ninguém me manda. Ninguém me diz o que fazer. Já sou homem feito, quem manda no meu nariz sou eu. Já tenho 18 anos, sou dono da minha vida. Quem está te enganando? Quem está te iludindo? Porque a Bíblia diz que Deus ele é Senhor. A primeira letra do alfabeto hebraico é Alf, que significa Senhor. E Senhor é dono. Então, se nós pertencemos ao reino dos céus e pertencemos ao Senhor Jesus, Ele é o nosso dono. Então, eu não faço mais o que eu quero. Eu não vou mais para onde eu acho que eu tenho que ir. Eu não sou mais dono da minha vida. A minha vida agora pertence a quem? A Deus. E Ele faz da minha vida o que Ele quiser. É por isso que de vez em quando, irmão, é por isso que de vez em quando é muito difícil ser crente. É ou não é? Ser crente, irmão, é muito difícil. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos o reino, nós recebemos o Senhor do reino. E o Senhor do reino passa a ser dono. Ou seja, se o reino se manifesta na minha vida, o meu reino pessoal, o reino humano, tem que ser removido. E junto com ele, todas as minhas vontades, todos os meus desejos, todos os meus achismos, todos os meus sentimentos contrários aos sentimentos que estão no coração de Deus. Irmão, é muito difícil. De vez em quando, irmão, dá vontade de descer da cruz. Chutar o carrasco, irmão. Claro que dá. Dá vontade, irmão, de pular da cruz já de tesoura no pescoço do carrasco. Pá! Partiu em dois. Claro que dá, irmão. Mas quando nós entendemos que a cruz é necessária, o carrasco é necessário, os pregos são necessários, o martelo é necessário para nos ajudar a entender a manifestação do reino. Aí a gente entende, peraí. Aí a gente entende, peraí, eu orei. Né, irmão? Eu pedi. Meu Deus, diga assim comigo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então quando eu oro assim, quem já orou essa oração, irmão? Levante a mão. Quem já orou? Levanta a mão, irmão. Quem já orou? Então não reclama. Ele só está fazendo o que nós pedimos ele para fazer. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, para o reino se manifestar, é necessário cruz, é necessário carrasco, é necessário martelo e é necessário os pregos. Então diga de novo como cidadão do reino, fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí Deus olha lá do céu e fala assim, eu estou querendo. Por que ele está querendo? Porque ele percebe que nós estamos entendendo. Teve um homem que estava na cruz, um dos ladrões, não entendeu o reino, diz assim, se tu é mesmo, quem tu está dizendo que é, desce daí e me tira daqui também. Falta de entendimento do rei.
Tem gente que tem esse discurso, irmão. Para mim não dá mais não. Esse negócio de ser crente é muito difícil. Essa crentaiada é tudo falsa. Nunca vi tanta fofoca como na igreja. Sabe o que é isso, irmão? Discurso de quem quer estar descendo, quem não entende o reino e quer descer da cruz. Por quê? Tudo se transforma em desculpa quando nós queremos descer da cruz. Tudo vira argumento quando eu quero descer da cruz. Abandonar a fé. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, mas do outro lado tinha um outro, sofrendo os danos, pagando o preço, mas o entendimento dele foi ampliado. Tu fala como louco. Senhor, o que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Aí Jesus disse assim, você entendeu. Hoje mesmo tu entra no reino comigo. Está entendendo? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, o reino dos homens, a busca é por facilidade. Mas no reino dos céus, o caminho é renúncia, é sacrifício. Temos que entender. E se nós não entendermos, nós vamos ficar para trás. Ele vai vir buscar os que são do reino. E se nós não entendermos o reino, nós vamos ficar para trás. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, se ajuste. Entenda. Porque você precisa receber o reino na terra para fazer parte do reino no céu. É só por isso que nós estamos aqui. É só para nós entendermos o reino. E ele insiste. Ele insiste. Rita recebeu ontem um vídeo de um demônio chorando. Se eu a conheço, ela vai passar para vocês, qualquer terça-feira dela. Eu não entendo muito dessas coisas, não. E nem gosto muito dessas coisas, não, porque eu prefiro ouvir a Deus. Mas, cada um na sua linha. Diga assim, ado, cada um no seu quadrado. E ela recebeu um vídeo de uma pessoa possessa de demônios e o pastor ministrando libertação. E todo pastor, quando ministra libertação, a fala é uma só. Sai! Em nome de Jesus. É ou não é? Claro. Aí expulsou. Só que o pastor dizia, sai, o demônio começou a chorar, não, eu não quero sair. Por que você não quer sair? Porque senão eu vou ter que voltar para o inferno. E lá no inferno é só sofrimento. Ele me enganou. Por que eu fui dar ouvido a ele? Fui banido do reino dos céus. Então olha só, olha para mim. O mundo espiritual, ele é real. E nós precisamos ter entendimento para desfrutar. Diga assim, aquilo que eu entendo, eu desfruto. Sabe por que muitos de nós não desfrutamos do reino? Muitos de nós não desfrutamos da justiça, do shalom e da alegria no espírito. Porque nós não entendemos o reino. Nós brigamos contra o reino para que o nosso reino humano permaneça estabelecido. Como assim, pastor? Todas as vezes que você briga para estabelecer a sua vontade acima da vontade de Deus, você está dizendo para Deus, eu não quero o reino dos céus, eu prefiro o meu reino, pessoal. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim,
Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas eu só obedeço quando eu, hein? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus é uma só. E ela só se manifesta quando nós aceitamos na terra a mesma vontade que está no céu. Por isso que é difícil. Quantos participaram do propósito do pão de saco? Levante a mão. Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil ou foi difícil? Foi constrangedor? Foi humilhante? Claro! Foi a sua vontade? Claro que não. Sabe o que nós vivemos nessa semana de propósito? Foi um treinamento para aprender a aceitar a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós sejamos mais simples. Deus quer que nós sejamos mais básicos, menos complicados em nós mesmos. Eu olho todo mundo hoje, está todo mundo lindão, todo mundo lindona, mas por dentro, vocês são os mesmos, lindões assim ou vestidos de saco. O reino dos homens se manifesta de uma forma expressando o estereotipo. Mas o reino dos céus se manifesta simplesmente manifestando o nosso interior. A Bíblia diz assim, que Jesus não tinha parecer e nem formosura. Não tinha nada que nos atraíssemos a Ele. Não tinha beleza nenhuma. Por que Ele não tinha beleza? Porque Ele não veio manifestar o reino dos homens. Ele veio manifestar o reino dos céus. João Batista entendeu. Ele levou a vida dele toda no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto não é um bicho não, tá, irmão? É uma fruta que dá no deserto. E ele se vestia de pele de camelo. Por que esta cena é descrita na Bíblia? Um homem assim, vestido de pele de camelo, gritando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O que ele estava dizendo? Abram mão do reino dos homens, abram mão da vida estereótipa. Entenda que Deus está interessado no que tem por dentro. Não é o que eu visto que define quem eu sirvo. Não é o preço do perfume que eu uso que define quem eu sirvo. Não é o sapato que eu coloco nos pés que define quem eu sirvo. O que define quem eu sirvo é aquilo que motiva o pulsar do meu coração. Muitos têm o coração motivado pelo dinheiro. Muitos têm o coração motivado pela comida. Quando fala de comida, fala de coisas passageiras. Muitos têm o coração motivado pelos desejos carnais. Sexo. Olha para o irmão que está do seu lado. Quando o arrebatamento vier, diga, quando o arrebatamento vier, tudo que nos enfeita por fora vai ficar. Tudo que nos adorna pelo lado de fora vai ficar. O cordão de ouro, o brinco de pérola, a pulseira de ouro, o anel de ouro, até o pedaço de ouro que você coloca no dente, o seu sapato de grife, a sua roupa de grife, tudo isso vai ficar. Pastor, tu está me ensinando a andar largado? Não faça isso. Tá, pastor Carlos? Nós temos que nos vestir bem, mas nós não podemos
ser o que nós vestimos. Para nós, o precioso é ser, o precioso não é ter. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Diga assim: venha a mim o teu reino, seja feita na minha vida a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Amém, queridos? Você pode levantar a sua mão para o céu e liberar um glória a Deus? Vamos orar. Pastora Solange orando e ministrando a bênção apostólica. Está orando para abrir a igreja lá em Iguaba. Está querendo se mudar de Juiz de Fora para cá para abrir a comunidade de Céus Abertos em Iguaba. Deus é bom. Amém, igreja? Oremos. Senhor amado, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor realizou nesta noite, neste lugar, em nossas vidas, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por participar mais uma vez da Santa Ceia. Obrigado por tudo, Deus. Agora peço a Ti, ó Pai, que o Senhor nos despeça em paz, nos conceda uma semana de vitórias, leva-nos em paz debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, repreendendo, Deus, toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas. Pai, despeça a Tua igreja em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos à bênção apostólica? Queria, antes da bênção apostólica, dizer que eu amei os irmãos, viu? Vou sentir saudade. Eita agora. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz amém. Uma semana de bênção e vitória para você. Não saia sem antes comer o seu cachorro quente. Amém, querido? Se você não comer, a gente vai ter que fazer esse sacrifício por você. Irmãos, quem gosta de internet, então preste atenção. Não precisa ficar procurando muita coisa na internet. Aquela dupla ali criou um canal no YouTube. O nome do canal é canal. Entra na página do YouTube, Comunidade Céus Abertos. Tem muita pregação, tem muito filme, tem muita coisa para jovem. Eu estive vendo, cada uma mais legal do que a outra, tá? Então, passa lá, dá uma olhada, gasta o seu tempo lá. Entra na página do YouTube, Comunidade Céus Abertos. Vai ter todas as ministrações da igreja, as que você mais gostou. Vai ter ministração de outros pastores, os testemunhos dos encontros que estão acontecendo por aí. Muita coisa para jovem, muita coisa para gente. Tem muito filme. Amém? Tem muita coisa para criança. Vocês, pais, abre o canal do YouTube, bota a criançada para ver Mindinho. Tem tudo lá. Amém, queridos? Então, ó, página do YouTube, Comunidade Céus Abertos, aí vai ter um monte de coisa legal lá para a gente ver. Então a gente está canalizando você para nutrir a sua alma com coisas boas. Amém? Glória a Deus.